Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do sétimo ano nessa fase de aulas remotas, né? Essa aula a gente vai continuar falando sobre as frações, sobre o conjunto dos números racionais, tá? Antes da gente dar continuidade, é importante que a gente lembre o que é uma fração irredutível, tá? Então, o que é uma fração irredutível? Por definição, uma definição simples, né, que a gente tem. É aquela onde a simplificação não é mais possível. Nós dividimos numeradores e denominadores pelo MDC, ou seja, o maior divisor desses dois números. Então, é quando a gente divide numerador e denominador pelo mesmo valor, pelo mesmo número, e a gente chega numa fração, num número, que não é possível mais dividir ela. Ou seja, ela já está o menor possível. Então, a gente tem aqui, ó, no primeiro exemplo, a gente tem menos 12 dividido por mais 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a regra de sinal, lembrar da regra de sinal da divisão. Então, vocês já aprenderam, né, sobre isso, nós já fizemos algumas aulas falando sobre a questão da regra de sinal na divisão de números inteiros. Então, quando eu tenho menos com mais, pela regra de sinal, o resultado é menos, né? Então, eu tenho menos 12 dividido por 3, né? Então, menos 12 dividido por 3, lembrando que a fração também é uma divisão, por isso que eu posso escrever dessa forma, tudo bem? Aí eu vou pensar o seguinte, ó, que número divide ao mesmo tempo o 12 e o 3? Para que eu possa fazer essa simplificação. Então, eu sei que o 12 é divisível por 3 e o 3 também é divisível por 3, né? Então, eu tenho aqui menos 12 dividido por 3 é 4 e 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, se eu finalizar essa divisão aqui de numerador por denominador, eu tenho que 4 dividido por 1 é a mesma coisa que 4 inteiros. Tudo bem? Essa fração é uma fração simples, né? Com número simples, onde eu sei que 12 é múltiplo de 3. Então, 12 é um número divisível por 3. Então, fica fácil da gente encontrar a fração irredutível desses números, né? Então, e quando não é tão fácil assim de eu observar esse MDC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou relembrar com vocês como a gente faz para encontrar o MDC de dois ou mais números naturais. Então, outro exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 48 dividido por mais 144. Lembrando que quando eu não coloco nenhum sinal aqui na frente do número, esse número é um número positivo. Então, se ele é positivo, não é necessário colocar o sinal de mais, né? Eu já sei que é um número positivo quando ele não tem nenhum sinal, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer com vocês agora? A gente vai relembrar como encontrar o MDC de 48 e 144, ou seja, o maior número, o maior divisor que divide ao mesmo tempo, além do 1, claro, 48 e 144. A fatoração é muito simples, é como se você estivesse fazendo lá o esquema do MMC, lembra? Na fatoração por números primos, eu só posso dividir esse número aqui por números primos. Então, o que é um número primo? É aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Esse número 144 é um número par, então eu consigo dividi-lo por 2. 2 é um número primo? Sim, é um número primo, então eu posso começar dividindo por 2. 144 por 2 é igual a 72. 72 é par, então eu continuo dividindo por 2. 72 por 2 é igual a 36, né? 36 é par, então eu continuo dividindo por 2, que é igual a 18. 18 é par, eu continuo dividindo por 2, que é igual a 9. E aí eu vou observar, o 9, ele não dá mais para dividir por 2. Então, eu tenho que pensar, o 9
eu consigo dividir o 9 pelo próximo número primo depois de 2? No caso, 3? Sim, então eu vou dividir por 3. 9 por 3 é 3, e 3 dá para dividir por 3, que é igual a 1, tá? Então, quando aqui, né, desse lado fica 1, significa que a fatoração terminou, tá? Então, eu vou escrever esse resultado aqui em forma de potenciação. O que que isso significa? Eu vou contar quantas vezes eu tenho o número 2 aqui. 1, 2, 3, 4. Isso significa que eu tenho 2 elevado à quarta potência, porque eu tenho ele 4 vezes, né? Aí, vezes. Quantas vezes eu tenho o número 3? 2 vezes. Então, eu tenho 3 elevado a 2, ou ao quadrado. Tudo bem? Eu vou fazer a mesma coisa para o 48. Então, 48 é par, eu consigo dividir por 2, que dá 24. 24 é par, eu consigo dividir por 2, que dá 12. 12 é par, eu consigo dividir por 2, que dá 6. 6 é par, eu continuo dividindo por 2, que dá 3. 3 não dá por 2, mas dá por 3, que é o próximo número primo, que é igual a 1, certo? Então, aqui eu tenho, escrito em forma de potência, eu tenho o 2, quantas vezes? Deixa eu só arrumar aqui. O 2... Eu tenho 2. Deixa eu tirar aqui da... O 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado à quarta potência, porque eu tenho ele 4 vezes, né? E eu tenho 3 elevado a uma potência, a primeira potência, que eu tenho ele uma vez só. Então, depois disso, eu vou observar esses resultados aqui e eu vou ver o que eu tenho em comum aqui e aqui. O que é ter em comum? Eu tenho aqui a mesma coisa que aqui. Então, ó, aqui eu tenho 2 elevado a 4. Aqui eu tenho 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 é algo que eu tenho comum entre as duas fatorações, da fatoração dos dois números, né? Aqui eu tenho 3 elevado a 1 e aqui eu tenho 3 elevado a 2. Eu pego sempre o que tem menor expoente. Por quê? Se aqui eu tenho 3 elevado a 2, significa que eu tenho 3 vezes 3. Se eu tenho 3 elevado a 1, eu tenho 3 uma vez só. Então, isso aqui está dentro disso. Concordam comigo? Então, 3 elevado a 1 é o que eu tenho em comum entre esses dois números. 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, 16. Então, eu tenho 16 vezes 3. 16 vezes 3 é igual a 48. Ou seja, esse valor que a gente encontrou aqui é o MDC entre 144 e 48. Ele é o maior divisor, ou seja, o maior número que divide esses dois números. Então, eu volto aqui, né? E eu vou inserir aqui a equação para a gente poder resolver a fraçãozinha. Vai ficar, aqui vai ficar o sinal. Então, eu tenho menos com mais vai dar menos, isso é importante. Vocês não podem esquecer de fazer a regra de sinal da divisão dos números inteiros. Aqui você tem 48 dividido por 144, tá? A ordem é sempre essa, esse primeiro número dividido por isso, por esse segundo número, tá? Na divisão, a gente não tem a comutativa, que eu posso trocar a ordem que o resultado vai dar o mesmo. Isso não tem na divisão, essa propriedade. Então, se o 48, ele é divisor dos dois, então eu vou dividir 48 por 48 e eu vou dividir 144 por 48. Então, eu vou ter aqui no fim, menos 48 dividido por 48 é 1, e 148 dividido por 144 dividido por 48 é 3, certo? Então, essa aqui é a minha fração irredutível desse número, dessa fração aqui anterior,
Tudo bem? Aqui nós temos um outro exemplo do menos 18 dividido por menos 27. Então, eu vou fazer a fatoração do 27 e do 18 e a gente vai achar o MDC entre esses números para dividir e achar a fração irredutível dessa divisão aqui, tá certo? Então, 27 dá para dividir por 3, né? 27 por 3 é 9. 9 por 3 é 3. 3 por 3 é 1. E aí, a gente termina a fatoração de 27. E eu vou escrever esse resultado aqui em forma de potenciação. Então, eu tenho 3 elevado ao cubo, ou seja, o 3 três vezes. Vou fatorar o 18. 18 é um número par, então eu consigo dividir por 2. 18 por 2 é 9. 9 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. E eu também vou escrever esse resultado em forma de potência. Então, eu tenho o número 2 uma vez, né? E eu tenho o número 3 duas vezes. Tá certo? Então, eu vou ver agora o que eu tenho em comum entre esses dois números. Eu vou olhar a fatoração. Então, ó, aqui eu tenho 2 elevado a 1. Aqui eu não tenho nem o 2. Então, o 2 não é comum nos dois números. Então, ele não entra no MDC. Aqui eu tenho 3 elevado a 2. E aqui eu tenho 3 elevado a 3. Eu sempre pego o que tem o menor expoente, porque o que tem o menor expoente significa que ele está dentro do que tem o maior expoente. Então, nesse caso, o que eles têm em comum aqui é o 3 elevado a 2. Ou seja, 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3, que é igual a 9. Ou seja, o MDC de 27 e 18 é 9. Esse é o maior número que divide o 18 e o 27. Então, eu venho aqui, vou colocar em forma de fração, vou fazer a regra de sinal. Então, eu tenho aqui menos com menos é mais, então eu não preciso colocar o sinal de mais, a não ser que você queira, mas não é preciso, não é necessário. Aqui é 18 e o denominador é 27, e eu vou dividir os dois números pelo MDC, que nesse caso é 9. Então, 18 por 9 e 27 por 9. 18 dividido por 9 é igual a 2. E 27 dividido por 9 é igual a 3. Ou seja, a fração irredutível de 18 sobre 27 é igual a 2 terços. Essa é a fração irredutível. Nesse caso aqui, eu não tenho, além do 1, não tenho um número que divida o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Por isso que ela é irredutível, tá? Mas, e se eu não souber, não lembrar fazer o MDC, não souber qual que é o MDC entre os números, eu não poderia começar dividindo por 3, nesse caso, que 18 e 27 é divisível por 3, e continuar dividindo até não dar mais? Pode, vocês podem fazer isso também, tá? É uma alternativa, mas não é a mais rápida, talvez. Então, você escolhe, tá? Se não lembrar, você pode fazer e dividindo pelo menor número até não dar mais, não tem problema. Tudo bem? Tanto faz. Aqui nesse exemplo, ó, como transformar uma fração em um número decimal e vice-versa. Então, nesse caso aqui, você vai dividir numerador pelo denominador. Então, nesse caso aí, você vai dividir o 7 por 8, né? Então, você divide 7 por 8 e aí você tem o resultado, né? Aqui nesse caso, você vai fazer o contrário. Você vai transformar o número decimal num número em forma de fração. Então, você vai pensar naquilo que eu já falei para vocês outras vezes. Tira a vírgula desse número, né? Coloca o numerador como se ele fosse inteiro, então nesse caso 325, dividido
por 100, por 10, por 1000, vai depender da quantidade de algarismo que você tem depois da vírgula. Nesse caso, você tem 2 algarismos depois da vírgula, o 2 e o 5. Então, você tem que dividir esse número por 100, tá? Nesse caso aqui, eu quero transformar essa fração num número decimal. Então, eu divido 18 pelo 81, lembrando sempre de fazer a regra de sinal. Nesse caso, também vai ficar negativo. Aqui, eu vou fazer o processo inverso, né? Eu vou transformar, vou dividir o menos 125, na verdade, eu vou transformar esse número aqui, que está em decimal, numa fração. De que forma? Eu tiro a vírgula desse número, é como se eu estivesse multiplicando esse número por 100. Então, eu vou andar com a vírgula 3 casas para a direita, quando eu multiplico por 100. Eu tenho isso aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês verem. 0,125. Eu quero transformar esse número decimal num número inteiro. Então, eu tenho que tirar a vírgula daqui e passar ela para cá, para ficar 125. Como que eu faço isso? Eu não tenho 3 algarismos aqui depois da vírgula, então eu multiplico esse número por 100. Né? Quando eu multiplico por 100, eu vou andar com a vírgula quantas casas? Desculpa, eu vou multiplicar por 1000. Vou andar com a vírgula quantas casas para a direita? 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3. Então, esse número vai ficar igual a 125, porque a vírgula vai ficar aqui. Então, ele se transforma no número inteiro, ok? Então, como que você faz aqui para transformar, então, esse número decimal numa fração irredutível, tá? Eu vou deixar esse exercício para vocês tentarem fazer e a gente vai corrigir na próxima aula. Também vou deixar como tarefa o exercício 2 e 3 da página 114. E a gente se vê na próxima aula para fazer a correção. Bons estudos e até a próxima aula.